Olá, o Justiça em Questão está começando e uma nova etapa no TJMG também. No dia 1º de julho, o desembargador Gilson Lemes assumiu a presidência do Judiciário Mineiro. Ele vai liderar uma equipe que administra o tribunal pelos próximos 2 anos. Nesta edição, vamos dar dicas sobre a reunião de provas em acidentes de trânsito sem vítima e falar sobre provas obtidas no mundo espiritual. São cartas psicografadas, utilizadas principalmente em processos penais. Será que cheque virou uma coisa datada? O JQ trata do problema da falta de fundos. Outro destaque desta edição é a Lei da Pandemia. O texto publicado durante a quarentena promove alterações nas relações jurídicas enquanto durar a crise sanitária. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. O desembargador Gilson Lemes foi empossado presidente do TJMG. O desembargador Gilson Soares Lemes foi aprovado em primeiro lugar no concurso de 1997 para o cargo de juiz de direito do TJMG. Ele começou a carreira na magistratura como diretor do foro da comarca de Monte Alegre de Minas. Passou pelas comarcas de Uberlândia, Uberaba, Araguari, Ituiutaba, Betim e Belo Horizonte. É desembargador do Tribunal de Justiça desde 2016. E agora ele tem como desafio, como grande desafio, a presidência do Judiciário Estadual Mineiro para o biênio 2020-2022. Doutor Gilson, é um prazer tê-lo aqui no programa Justiça em Questão. Espero que seja a primeira conversa de uma série de várias outras ótimas. Se Deus quiser. O prazer é todo meu participar do programa. E eu gostaria de dizer que esse programa tem levado a tantas pessoas, a tantos jurisdicionais, a mensagem do nosso tribunal, né? As notícias do nosso tribunal. Então, é um programa de extrema importância para todos nós. É um prazer. Bom, eu começo então perguntando qual foi a motivação para se candidatar ao cargo de presidente da casa. Olha, eu sempre tive o sonho, né, de, como magistrado, chegar ao Tribunal de Justiça como desembargador, e consegui isso há 4 anos atrás. E nos últimos anos eu tenho trabalhado na parte administrativa, tanto com o presidente Herbert e agora mais efetivamente na gestão do presidente Nelson Messias, que eu fiquei 2 anos aqui na superintendência administrativa adjunta, né? E nesse período nós trabalhamos muito, tivemos grandes avanços na administração do tribunal, e isso me empolgou a dar continuidade a esse trabalho que vem sendo exercido, né? Os meus pares, na eleição que tivemos em abril, me outorgaram, né, esse mandato de 2 anos, confiaram a mim esse mandato. Então eu estou muito feliz com isso e espero poder dar continuidade a tantas obras, né, que estão em andamento e trazer outras inovações, notadamente aí na área da tecnologia. Pois é, agora a minha segunda pergunta é justamente essa: quais são as prioridades da sua gestão? Com relação à prioridade, eu diria que seria o avanço na área tecnológica. Por quê? Porque nós precisamos de ter ferramentas para os magistrados trabalharem, os servidores trabalharem, para que haja uma resposta mais rápida ao jurisdicionado. E com essa pandemia que assola o país, ficou mais difícil o ato presencial, né? As audiências, os júris, as sessões de julgamento, até o contato mesmo do advogado com o magistrado. Então, nós queremos logo no início já implementar novos avanços tecnológicos, né? Adquirir equipamentos e ferramentas que possibilitem de uma forma mais rápida, mais célere, segura, né, o julgamento e o contato do cidadão e do advogado com o magistrado. Além desses avanços tecnológicos, quais são as outras metas programadas para a sua gestão? Nós temos aí um plano de gestão que foi distribuído a todos os desembargadores com diversos pontos em que nós devemos avançar. Eu posso destacar entre eles, por exemplo, dar continuidade a várias obras que estão em andamento, reformas e edificação de prédios, de fóruns, né? Melhorar a segurança de magistrados, dar mais qualidade de serviço àqueles que procuram a justiça, implementar novos programas de atendimento social. Nós já temos alguns, mas queremos implementar outros. Estreitar mais ainda o relacionamento do Poder Judiciário com os demais poderes e instituições e sempre zelar pela autonomia e pela independência financeira e orçamentária do Tribunal.
Doutor Gilson, a pandemia, né, é uma realidade, uma triste realidade mundial, né? Quais são as dificuldades que ela trouxe, além disso, o senhor levantou essa questão da importância dos avanços tecnológicos, mas o que mais o senhor acha que ela pode impactar na sua gestão? Olha, a pandemia impactou em vários setores, né? O funcionamento dos órgãos públicos é um setor que está muito impactado e isso a gente tem solucionado com o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, que está 100% instalado nas varas cíveis. Nós vamos fazê-lo agora nas varas criminais. Mas isso impactou também, a gente vê, na área econômica, né? Porque com o comércio fechado, as pessoas que trabalham informalmente também não estão trabalhando, as pessoas não estão indo às ruas, né? Então isso acaba gerando aí um índice alto de desemprego, né? Queda de todos os negócios, dos empreendimentos, o que cai também é a arrecadação do Estado, né? Então, para fazer face às despesas aí do Poder Judiciário e dos demais poderes, essa arrecadação em baixa, isso prejudica o atendimento mais rápido, né? Um atendimento melhor, né? A gente torce, né, para que essa pandemia passe logo, que as pessoas possam se recuperar, né? Porque realmente é um momento muito triste da nossa história, né? Esperamos, na administração do tribunal, conseguir ajudar as pessoas, nada obstante essa pandemia. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa, alguma informação para os magistrados, para os servidores? A informação para os magistrados e servidores é que nós continuaremos na mesma linha da administração atual quanto ao retorno dos trabalhos, porque a gente sabe que, em primeiro lugar, a segurança, a saúde de magistrados, servidores, advogados, enfim, todos aqueles que labutam nos fóruns e no tribunal. Então, nós vamos ter toda a segurança para esse retorno e, quando assim ocorrer, será feito de uma forma tranquila, segura, para que não haja risco para nenhum dos operadores do direito. Doutor Gilson, muito obrigado pela conversa, boa sorte, que sua gestão seja de muitas e muitas conquistas. Muito obrigado. Eu é que agradeço, estaremos sempre aqui dispostos e com o prazer de atendê-los. A pandemia da Covid-19 afetou as relações sociais. Isso acabou refletindo também na esfera dos negócios e empreendimentos. Pensando nisso, foi elaborada uma lei que estabelece um regime jurídico emergencial. Olha só. A Lei 14.010 entrou em vigor no dia 10 de junho de 2020 para regular as relações de direito privado em tempos de quarentena. Inclusive, ela tem sido chamada de Lei da Pandemia. Para falar mais sobre essa lei, eu estou com a juíza Patrícia Viale Nicolini, titular da primeira Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Cambuí, em Minas Gerais. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Então, doutora, é o seguinte, essa lei, né, transformou a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia em prisão domiciliar. Será que com isso haverá uma brecha para que os pais deixem de pagar a pensão? Caso isso ocorra, há uma outra forma de pressioná-los a cumprirem a obrigação? Como a senhora vê essa questão aí? Olha, eu já tive um caso aqui, nós aplicamos a prisão domiciliar, já é um entendimento que estava sedimentado pelo STJ, e o rapaz acabou por pagar o débito que estava em atraso. Outra opção seria partir para o patrimônio dele no sentido de garantir esse débito. E há quem diga também o uso da tornozeleira eletrônica como maneira de fiscalizar essa eventual prisão domiciliar. Certo. Agora, em relação aos condomínios, né? Essa lei também traz aí algumas questões, né? Pode haver aglomerações em assembleias? O síndico pode ter uma autonomia de tomar decisão sozinho, sem autorização dos condôminos? Como a senhora vê essa questão com base nesta lei? Olha, o presidente, ele vetou o artigo que dispunha sobre a liberdade do síndico de colocar essas restrições em razão da pandemia. Somente através da Assembleia Geral, os condôminos concordando com essas estipulações é que se poderia tomar uma posição mais firme por parte do síndico. Agora, nada impede que algumas regulamentações com base no Código Civil sejam tomadas pelo síndico,
no sentido de evitar aglomerações aí, porque é uma questão sanitária e muito além da questão aí do direito de liberdade ou de propriedade do condômino. De acordo com a lei, quais foram os serviços em que o legislador suspendeu o direito de arrependimento? O direito de arrependimento é um direito potestativo e ele se encontra suspenso nas hipóteses de delivery de alimentos perecíveis e também face dos remédios. Então, não se vai poder exercer o arrependimento ou o direito de amadurecimento da escolha dos 7 dias por conta da situação que houve uma crescente busca pelo delivery. Agora, doutora, quais são os tipos de prazos para aquisição de uso capião que ficaram suspensos, que ficam suspensos com essa lei 14.010? Na realidade, todos os prazos que dizem respeito ao uso capião estão suspensos durante o efeito da lei em si. Qualquer modalidade de uso capião durante esse período não vai ser computado o tempo. Certo. E lembrando que essa lei tem um prazo, né, doutora? Foi feita com prazo. O prazo dela se inicia em fevereiro e termina em 30 de outubro. Certo. Deste ano ainda. Deste ano, 2020. Veja agora as decisões do Tribunal Mineiro que foram destaque no estado. A Companhia de Seguros Aliança da Bahia e uma empresa de transporte coletivo vão indenizar em R$50 mil um homem que perdeu o filho atropelado por um ônibus na BR-356. O rapaz andava a cavalo pelo acostamento quando foi atingido. A aviação sustentou que o acidente ocorreu porque a vítima invadiu a pista. Em primeira instância, a empresa foi inocentada. O pai recorreu, argumentando que o motorista se distraiu conversando com o passageiro e que a pista apresentava boas condições de visibilidade. O relator do caso concluiu que a dor e o sofrimento do pai, indiscutíveis, justificavam o pagamento de uma reparação. A Justiça negou o pedido de indenização de um vereador de Uberaba que dizia ter a imagem prejudicada por um vídeo postado no WhatsApp. O conteúdo apelidava o político de rei do nepotismo, apresentando os membros de sua corte. A publicação divulgava a imagem e a remuneração de familiares, amigos e funcionários do vereador. Segundo o parlamentar, a conduta ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ferindo sua honra e dignidade. Além dos danos morais, o político pediu a exclusão do vídeo das redes sociais e a remoção do assunto no mecanismo de busca do Google. Mas no TJMG, os desembargadores entenderam que o vereador não apresentou provas suficientes para que as plataformas fossem responsabilizadas. O Instituto Isabela Hendricks de Belo Horizonte vai indenizar um universitário por danos morais e materiais. Ao todo, ele deve receber R$22 mil. Ele estudava engenharia da computação, mas depois de 11 meses, o curso foi cancelado porque o número de matriculados era pequeno. A universidade ofereceu ao jovem a opção de trocar de curso sem alteração no valor da mensalidade. Ele aceitou, mas precisou aguardar mais 4 meses pela resposta. A instituição declarou que houve demora porque o aluno solicitou vaga para arquitetura, graduação que também foi cancelada. Para a Justiça Mineira, o rompimento unilateral do contrato e a falha na prestação dos serviços prejudicaram o estudante. E no próximo bloco vamos falar sobre o uso de cartas psicografadas em processos penais. É daqui a pouco. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso assunto agora é quase sobrenatural. Há registros na história do direito brasileiro de julgamentos decididos com base em provas do além, as cartas psicografadas. O José Divino nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem do espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele. Este é um trecho da carta de abertura utilizado em um processo julgado em Goiânia. O ano era 1976.
O jovem Maurício Garcês foi morto aos 15 anos com um tiro acidental. Ele e o amigo José Divino brincavam com a arma do pai de José. O acusado foi absolvido com a ajuda da carta que teria sido enviada por Maurício depois de morto. A justiça brasileira tem registros de casos semelhantes que chamaram a atenção da imprensa. O caso Maurício, em especial, ganhou fama por 2 motivos. A psicografia foi feita pelo médium mais famoso do país, Chico Xavier, e a própria vítima ajudou a absolver o réu. Segundo este professor de processo penal, uma carta do mundo espiritual não deve ser encarada como prova absoluta. Eu considero mais adequado tratar a carta psicografada como uma fonte de prova. Uma carta psicografada não pode, se negar a autoria, ser uma prova que seja valorada para uma absolvição definitiva. Mas se uma carta psicografada indicar o local onde uma arma esteja, esse local até então seja desconhecido, a diligência seja cumprida, a arma seja encontrada, periciada, e se a perícia vier a confirmar que aquela efetivamente foi a arma utilizada no crime, entendo que essa polêmica acaba, a carta psicografada fica em segundo plano e uma prova mais racional e não metafísica, que é a perícia, acaba tomando seu lugar. Foi o que aconteceu no caso Maurício. As informações da carta confirmavam os depoimentos do interrogatório. Isso convenceu até a mãe da vítima, que desistiu da apelação. A legislação deixa balizas orientadoras. O artigo 157 do Código de Processo Penal esclarece quais provas podem ser aceitas pela Justiça. Não há, nesse sentido, nenhum texto específico na lei com relação a provas de natureza religiosa ou imorais. A lei trata exatamente de provas ilícitas ou ilegítimas. Outro debate sobre provas dessa natureza diz respeito à caligrafia. Podem ser solicitados exames grafotécnicos para verificar a autenticidade da escrita. No entanto, a doutrina espírita, corrente religiosa de onde se originam as psicografias, sustenta que nem sempre é possível encontrar nas cartas a letra do falecido. Na psicografia mecânica, o espírito, de forma independente, com mais liberdade, pega a mão do médium, conseguindo traçar com mais facilidade a sua caligrafia. Na psicografia semimecânica, com menos liberdade, não dominando de forma completa a mão do médium, apesar de maior dificuldade, pode transpor o impedimento material e grafar a sua caligrafia. Na psicografia intuitiva, o espírito tem obstáculos maiores. Com isso, o espírito não conseguirá traçar de forma clara a sua caligrafia. Outro argumento de peso se baseia no fato de o Estado brasileiro ser laico. Ou seja, o Estado laico, nas suas decisões, não pode ser influenciado pelo argumento da fé. Não é raro a gente encontrar numa audiência um crucifixo, para uma sessão de julgamento se iniciando pedindo a bênção ou a proteção divina. Se neste ponto a discussão não chegou ao fim, há consenso quanto ao impedimento de apresentar esse tipo de prova a um júri popular. Desse modo, é bastante temerário que você permita ingressar no processo do tribunal do júri para que o jurado tenha acesso de uma carta psicografada, porque isso poderia gerar influência no jurado e um julgamento injusto contra a própria verdade dos fatos, inclusive contra um eventual conjunto probatório no sentido da condenação, mas que o jurado resolva absolver confiando na psicografia, que é um argumento de fé. Mas eu acredito que se for dado a ela o tratamento de fonte de prova e não de prova efetiva e finalizada, esse debate tende a se distanciar de um argumento metafísico e se aproximar, como já falei, um argumento mais racional, porque as informações sim é que podem gerar provas concretas. O fato é que defesa e acusação podem se valer deste meio de prova. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal assegura às partes direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse caso, o equilíbrio da balança não depende do metafísico. Está escrito aqui na Terra mesmo. Agora vamos falar das provas que podem ser obtidas aqui mesmo, no plano terreno, em acidentes de trânsito, quando não há feridos. É muito desagradável, mas não há motorista que não esteja sujeito a um acidente leve de trânsito, em que nenhum dos envolvidos foi atingido fisicamente. Mesmo com os nervos à flor da pele, existem medidas que devem ser tomadas. Acompanhe a entrevista com a tenente Rayane Rocha.
Tenente Rayane, quais as medidas devem ser tomadas quando o acidente de trânsito for sem vítimas? O ideal é as partes tirarem fotografias da dinâmica do acidente para comprovar o envolvimento de outros veículos e desobstruírem a via, inclusive para poder evitar outros acidentes. Essas fotos podem ser feitas por câmera veicular? Todos os meios de prova disponíveis serão admitidos na justiça. Então a pessoa ela pode colher os dados da outra parte, de eventuais testemunhas que estiverem no local, inclusive da sinalização da via. É interessante retirar as fotos também. Se o motorista não retirar o veículo, ele pode ser multado? Pode ser multado. A infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, de natureza média, que a pessoa está sujeita à perda de 4 pontos na carteira de habilitação e a multa de R$130. É necessário acionar a Polícia Militar de Trânsito? Geralmente, acidente de trânsito sem vítima não tem necessidade. No entanto, se for de natureza mais complexa, ou seja, um maior número de veículos envolvidos, é ideal acionar a Polícia Militar, sim. O boletim de ocorrência virtual ele deve ser feito no mesmo dia ou há um prazo? A parte terá o prazo de 30 dias para fazer esse registro pela delegacia virtual e o ideal é recomendável que ela o faça, porque ela vai poder utilizar esse boletim em eventual acionamento de seguro de veículos, até mesmo para poder subsidiar a ação de ressarcimento de danos. Faça a sua parte para um trânsito mais seguro. Não beba e não fale ao celular enquanto dirige, respeite a sinalização e o limite de velocidade e use cinto de segurança. Esses são alguns cuidados essenciais para a proteção dos motoristas e pedestres. Mas em caso de acidentes sem vítimas, não se esqueça de registrar o boletim de ocorrência no site da Delegacia Virtual. No próximo bloco, uma reportagem sobre o impacto de cheques sem fundo no comércio. Estamos de volta com Justiça em Questão. O nosso assunto agora é a emissão de cheques sem fundo. Embora muita gente ache que a ferramenta caiu em desuso, esse tipo de pagamento é bastante usado na indústria e no comércio. Mas como fazer quando o dinheiro não vem? Veja na reportagem. O Mauro é dono de uma fábrica de roupas aqui em Belo Horizonte. Entre 40% e 60% dos clientes pagam com cheque. Para ele, essa modalidade apresenta benefícios, mas também pode ter um lado negativo. A desvantagem é o trabalho que o cheque me dá, do sentido de você tem que separar, você tem que depositar, você tem que ficar com o físico ali, né, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo ele não tem taxas, assim como nos cartões de crédito. E em caso de inadimplência ou cheque sustado ou cheque sem fundo, você consegue uma execução relativamente rápida. Você que é mais jovem, com certeza nunca usou esse tipo de folha, né? Olha só, o tradicional cheque. Eu que tenho 29 anos, nunca pedi ao banco e nem mesmo nunca usei. Isso era mais comum entre os nossos pais, né? Mas essa forma de pagamento ainda é frequente. Segundo dados do Serasa, só em abril deste ano, cerca de 20 milhões de cheques sem fundos foram devolvidos. Existem diversas formas de prevenir o recebimento de um cheque sem fundo. Você sempre deve analisar se o título, os dados do título conferem com os dados da identificação da pessoa, da cédula de identidade da pessoa, assim como também aquela assinatura posta no título. Além disso, a própria instituição bancária fornece alguns dados que são relevantes, como por exemplo, desde quando aquele emitente é cliente do banco e ainda qual que é a numeração daquele título. Essas informações são importantes para que você tome a decisão sobre receber ou não aquele papel, aquele título. Na empresa do Mauro, a inadimplência pelo cheque sem fundo é baixa, entre 3% e 5%. Em 95% desses casos, ele consegue reaver a quantia após uma execução. Mas caso isso aconteça, como resolver? O primeiro passo é uma tentativa de negociação amigável com o emitente daquele título. Não havendo sucesso, você poderá negativar o nome daquele emitente por meio dos cartórios de protesto. Além disso, você poderá buscar o seu direito por meio de ações judiciais. A primeira ação cabível é a ação de execução, a qual tem um prazo prescricional de 6 meses. Essa ação é considerada como ideal pelo fato de que o juiz simplesmente intimará a parte contrária para que efetue o pagamento daquele débito. A outra opção de ação, seria a ação de locupletamento ilícito, também sinônimo de enriquecimento ilícito. Essa ação tem um prazo prescricional de 2 anos e buscará um reconhecimento por meio de uma sentença daquele crédito constituído no cheque.
É preciso ficar atento, viu? Segundo Mauro, o cheque sem fundo tem sido mais comum nesta época de pandemia. Nós tivemos uma inadimplência absurda de cheques sustados e cheques sem fundos, em torno de quase 50% somando os cheques sustados e cheques sem fundos. O que me dá tranquilidade que eu sei que se eu executar eu vou receber. Só que, a princípio, nós estamos passando por essas particularidades e sempre nós tentamos negociar com os nossos clientes. Negociar prazo, negociar forma de pagamento. Eu tento fazer da melhor forma possível antes de ter necessidade de executar esse cheque. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o programa também está na internet. O conteúdo dessa e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Então clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe também do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição. Se você puder, fique em casa.